Um estudo de 2 anos que analisou dados de mais de 83 países. Estudo esse que coletou informações desde 99 até 2022, 1999 até 2022, constatou que um aumento de 1% no número de certificações da 14001 corresponde a uma redução de 0,14% nos gases de efeito estufa. Estamos aqui hoje, meus queridos, para falar então sobre a nova ISO 14001. Se você acha então que é só mais uma norma, não. Realmente ela pode trazer grandes resultados para a sua organização, para o ecossistema, para o meio ambiente e para a sociedade. Olá, meu nome é Richard, sou consultor aqui da Interaction Plexus, estou na indústria também desde 99, na Plexus desde 2017. E hoje estarei aqui, então, para a gente falar sobre a nova ISO 14001, versão 2026. Se você trabalha com gestão ambiental, se você trabalha na área de qualidade, sistema de gestão integrado, se você é um engenheiro ambiental, se você está conectado com algum assunto ESG, esse programa é para você, porque, logo, estamos falando de uma norma muito importante desse assunto, né? A ISO 14001. Hoje eu tenho o prazer imenso de estar aqui, de conversar com uma grande profissional que vive gestão ambiental na prática e não só no papel. Ela é engenheira ambiental, MBA em gestão e liderança pela USP, atua com o sistema de gestão ambiental, ajudando as empresas a saírem de nível de conformidade básica e realmente estruturarem processos gerando resultados. Ao longo da carreira acumulou experiência sólida em implementação, auditoria e evolução aí de sistemas de gestão, 14001 e outros. Sempre uma visão muito clara, muito bacana em gestão ambiental. E tenho o prazer imenso de estar aqui comigo. Juliana, seja bem-vinda. Vou quebrar o protocolo. Obrigada. Eu gosto sempre de cumprimentar assim, né? Obrigada, Richard. Juliana, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, minha querida. Vamos falar de 14001? Vamos. E aí, estudou bastante? Bastante as revisões. Nós estamos, junto com a Plexus, preparando todo o material, os treinamentos revisados. Estamos com uma força-tarefa, com muitos consultores, instrutores. Trabalhão danado, né? Bastante. Tá muito revisar. bacana. Então, mesmo a gente já tendo acesso aos materiais, né, a DIS e tudo mais, a gente só consegue startar realmente quando a norma sai, né? Perfeito. Então, a ansiedade de todos, né? De todo mundo, todo o mercado, né? E é legal, assim, a hora que sai no site lá, na mesma hora a gente já está comprando a norma e você está percebendo aí, né, esse trabalho grandioso que é desenvolver os treinamentos, treinamento de requisitos, treinamento de auditor, treinamento de auditor líder, enfim, né? Está fazendo parte desse projeto, então, Ju? Sim, estou fazendo parte, integrando a Interaction Plexus com a revisão das apostilas. Fizemos o primeiro treinamento. Legal. Para Plexus da nova revisão, né, 14001-2026. Semana passada, né? Semana passada, foi um dos primeiros. Olha, não temos como confirmar, né? Mas provavelmente foi o primeiro aqui no Brasil. Partindo do pressuposto que a 14001-2026 teve a publicação ainda em inglês, né? Em 15 de abril. Então, nós podemos considerar que na semana passada foi um dos primeiros, vamos dizer assim, como Vamos ficar no com Brasil. Um dos primeiros, então. Que legal, que bacana, honra. Treinamento de requisitos honra. e treinamento de formação de auditores. Isso, tive um parceiro, um instrutor, o Rogério. Grande Rogério, um abraço. Isso, abraço, Rogério, obrigada. E o Rogério fez a parte de requisitos, eu a parte de auditor interno. Que legal. Então, uma turma muito dedicada, obrigada aos alunos. E a Plexus, né, Interaction Plexus, em primeiro lugar, aí agradecendo essa oportunidade de fazer parte da equipe. Show de bola, né? Primeira turma é o frio na barriga, para quem está ministrando treinamento, né? A gente fica com frio na barriga, tá? Não acho que a gente está lá na frente, lá falando, né? Dá um frio, né? Meu Deus, a primeira vez, a primeira turma. Que bacana, sim. Show de bola. Juliana, direto ao ponto aqui com relação a 14001, ISO 14001, versão 2026, evolução, mudança de direção, o que você pode falar aí sobre essa nova 14001?
Olha, na minha concepção como profissional, que já atuo há alguns anos na prática de gestão ambiental, engenharia ambiental, requisito legal, implantação de sistema nas organizações, Uhum. eu vejo essa revisão com uma mentalidade diferente. A Legal. gente parte da revisão anterior, a 14.001/2015, que vinha integrando as normas, buscando uma integração documental, uma revisão de requisitos, falando muito do levantamento de aspectos e impactos e integração dessa documentação e os controles operacionais. Uhum. E essa nova mentalidade, essa nova revisão, ela veio com conceitos mais abrangentes para todos os profissionais das organizações, Que legal. sejam eles da base sejam eles da estratégia da organização, quanto da base operacional. Por quê? A gente precisa pensar nessa mentalidade na revisão da 14.001 Uhum. como uma visão de mudança estratégica. Legal. A sustentabilidade do negócio, ela está sim em um dos pilares, como uma visão de equilíbrio sustentável, como uma visão de mudanças climáticas, com a visão de olhando como um todo essa integração de ecossistema integrado ao processo da organização. A gente não pode pensar de uma maneira separada organização e sociedade, circunvizinhança. Nós estamos dentro de uma integração e de um mundo globalizado. Não é mais só um discurso, né? Não. E não é muito fácil qualquer conversa aqui a gente politizar, né? E não é politizando nada, não. É um fato. Sim, né? sim. São fatos que Sim. uma organização ela faz parte de um contexto, de um todo, né? Você sabe, Richard, que desde o início dessa formação, há mais de... vai fazer já mais de 17 anos de formação como engenheiro ambiental, eu vejo um crescimento exponencial das organizações com ferramentas de gestão. Que A legal. gente passa de uma ideia de um sistema que nós vamos olhar qualidade, olhando redução de, vamos dizer assim, de custos, processos otimizados, para olhar esse viés sustentabilidade, um viés integrando a ambiental, com todos os conceitos que nós havíamos trabalhado com a qualidade. Então, nós não vemos mais uma organização separada, nós vemos o processo do negócio integrado a esses pilares. Qualidade, meio ambiente e responsabilidade social. Vem o compliance muito forte agora para todos nós. Vem uma visão estratégica onde estes profissionais que estão sentados e descrevendo as diretrizes da nossa organização estão sim com esta mente aberta, reformulando os propósitos, as diretrizes, as políticas dentro da organização. Interessante sua fala, né, desse crescimento, dessa evolução exponencial. A sua história pega um momento, né, do ciclo de vida, digamos assim, que a gente vai falar também, do ciclo de vida da Noma, realmente que passou por um grande período de transição, né? Sim. Então, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, já existia todo o contexto ambiental, o assunto meio ambiente, mas não estava no dia a dia das organizações. Há 20 anos atrás, né? Não era algo comum. Realmente, você falou, né, desse crescimento exponencial. Eu vejo, assim, como uma mudança de ruptura. Boa. Eu vejo como uma profissional que os profissionais do meio ambiente, os profissionais das organizações e também os diretores, os conselheiros, investidores, acionistas, donos, com uma propriedade e uma preocupação diferenciada. Não é mais um requisito legal documentado de uma conformidade. É você pensar no todo, integrando o sucesso do negócio. A sustentabilidade do teu negócio também é uma sustentabilidade ambiental. Então, esse viés é importante que a gente atualize cada vez mais. E eu vejo muitos profissionais do mercado já não vendo mais um processo de integração meio ambiente separado do processo do negócio. Não tem como. É uma integração direta. Fez lembrar de um cliente nosso, aquele fundador mesmo, né? Aquele profissional, dono, que fundou aquelas histórias. Eu comecei com uma Kombi, sabe aquelas histórias assim? Inspiradoras. Eu comecei pequeno e tal. Enfim, aquelas histórias de sucesso que a gente conhece muito parecidas, né? De várias organizações.
E quando a gente foi lá falar de 14.001, e eu sentei com ele e falou, e aí, mas por que 14.001, né? Fala para mim aqui, né? Só eu e você. Eu gosto de fazer esses trabalhos com a alta direção, com o dona. Fala para mim, por que tu me chamou aqui? Ah? E ele me olhou bem no fundo. Primeiro ele falou, não, tal, deu todo um discurso ensaiado. Aí eu falei, o seu fulano, não tô ditando não. Fala para mim, por quê? Ah, Richard, eu amo meus netinhos. Amo de paixão meus netinhos. E o que eu tô fazendo aqui, eu sei que impacta na vida dos meus netinhos. Então é por isso, cara, eu quero deixar um lugar melhor para eles. Perfeito. E para os demais. E ele falou tão natural assim, cara, que tá alinhado com o que você falou. Não é um negócio lá da qualidade do meio ambiente, lá, não, é do negócio. Ele falou muito natural. Eu falei, pô, cara, eu não posso ter um negócio aqui e tal, eu tenho que pensar mais além. E é aquele dono que seria muito fácil a gente ter aquele, isso é da qualidade, né? Não, falou. E o legal foi até que o olho brilhou, assim, né? Na hora que ele falou. Muito bacana. Bacana. O que motivou, na sua opinião, essa revisão agora? Bem, o que motivou foi justamente essa mudanças climáticas que vem ocorrendo, situações de emergência para nós, né? Como um todo, né? Certo. Não digo só no Brasil, mas nós tivemos muitas experiências, muitas situações no Brasil. Por exemplo, o Rio Grande do Sul teve uma enchente significativa, teve uma situação de emergência significativa, em que as empresas tiveram que se reestruturar, que repensar na organização como um todo, nos impactos em que os processos terceiros pudessem ter o impacto direto nas suas operações. Vem a ISO 9001 também, reforçando, eu como profissional que aplicava esse sistema, não havia visto a ISO 9001 fazer algo esporádico, vamos dizer assim, algo especial, que foi a revisão para mudanças climáticas também, inserindo no seu sistema de gestão, na sua norma, como algo importante para os auditores, para os profissionais poderem atuar, né? E vem a 14.001 reforçando todo esse viés, olhando muito mais o ecossistema integrado. O que essa mudança trouxe não é mais um sistema rígido de conformidade documental. Eu vejo como, apesar de revisões de palavras que você vê dentro, comparando uma versão com a outra, que nós tivemos acesso a materiais de atualização e que nós mesmos elaboramos, poucas palavras, porém uma amplitude de pensamento e de conceitos dentro dessas palavras. Legal. Quando a gente fala assim, a sustentabilidade inserida ao negócio, você pensa num equilíbrio sustentável do negócio, você pensa num equilíbrio de um ecossistema, você pensa em integração desses processos junto ao negócio. Então, o que motivou, eu acredito que foi exatamente isso, tornar a norma performance, desempenho ambiental. Boa. E deixar de ser conformidade documental a requisito legal. Legal. Sai conformidade e entra desempenho. Perfeito, legal, boa frase. Gostou até aqui? Calma que a gente ainda vai falar um pouco ainda. Vamos aprofundar nas mudanças, vamos trazer outros tópicos aqui. Mas aproveita. Clica aqui embaixo, curta esse vídeo, compartilha com um colega da área também e aproveite para se inscrever aqui no canal da Interaction Plexus. E também você vai encontrar a gente lá no LinkedIn, lá no Instagram também, tá bom? Acompanha a gente lá. Novidades como essa e outras que estão por vir. Para você ficar atento, siga a gente. LinkedIn, Instagram e YouTube. Juliana, se uma empresa, uma organização, se ela ignorar essas mudanças, né, o que pode acontecer na prática? Isso aí é ignorar. Isso não é para mim. O que pode acontecer na prática aí? Olha, Richard, na minha experiência profissional, eu acredito que ignorar essas mudanças
traz uma consequência visível e o mercado ele tem essa percepção porque quando a gente busca um sistema de gestão ambiental, nós estamos buscando uma melhora significativa no nosso desempenho ambiental e desempenho do negócio. Então, quando a gente fala de redução de desperdícios, oportunidades que venham a existir nos nossos processos, né? Os profissionais que atuam na gestão de processos, na mudança, onde eu vou identificar os meus gargalos, onde eu vou identificar os meus desperdícios, essas oportunidades, ela também é vista no sistema de gestão ambiental como integrado, como correlato. Hoje em dia, se as organizações olharem isso de maneira separada, é um erro. Por quê? Porque a gente tem ganho, a gente tem oportunidade. E para mim, a revisão da 14.001/2026 é uma oportunidade de revisitar os processos, de integrar conceitos cada vez mais trabalhados, diante de conceitos organizacionais, conceitos de negócio, de crescimento organizacional. Então, muitas vezes, nós estamos olhando um desempenho através de indicadores, através de performance da nossa organização, performance financeira, e que nós podemos conectar com ganhos também olhando a parte de meio ambiente. E eu acredito que isso nós podemos passar horas e mais horas conversando sobre oportunizar, olhar não só risco, mas oportunidades nessa revisão. Então, o que as empresas têm a perder? Oportunidades. Elas têm a perder imagem, elas têm a perder crescimento, ao meu ver e na minha concepção como profissional. Legal, a gente pode contribuir que até uma gestão de risco de negócio. Perfeito, né? perfeito. Que acaba sendo, sabemos, uma demanda da sociedade. E aí, se você não está atento a essas demandas, como negócio pode ser prejudicado. E quando a gente fala em risco de negócio, nós temos lá vertentes de risco, tanto na anterior quanto nessa, mas agora com uma atenção especial, nós estamos falando em riscos estratégicos, em riscos onde a gente vai olhar os processos e os donos dos processos e a interação desses aspectos com possíveis impactos que venham a existir. Deixar de ser só documental para ter controles específicos e que vão interagir e integrar com esse desempenho ambiental e do negócio como um todo. Legal. A gente está falando aqui de mudança de mentalidade, na nova 14.001. Eu acho que você já até abordou, a gente pode aprofundar um pouco mais. Qual que é a principal mudança de mentalidade que você vê nas empresas? Você comentou dessa exponencial, mas vamos abordar um pouquinho mais sobre isso. Quais são as mudanças de mentalidade que você enxerga nas organizações? Perfeito. Quando nós estamos falando em mentalidade, nós, obviamente, estamos falando de pessoas. Legal. E essas pessoas... Boa. CNPJ não pensa, né? Perfeito. Boa, essas pessoas... gostei. Claro, não existe sem os recursos, sem os processos, sem pensar em outros recursos, né, que nós trabalhamos também. Mas quem vai mudar essa mentalidade como um todo... Nós estamos falando da mão de obra, nós estamos falando da grande estratégia desse negócio. E quando nós estamos falando de estratégia, nós estamos pensando em competência, estamos pensando em conscientização. E que vem um link importante com o grande viés que nós temos e estamos mantendo atualizado, que é olhar para o negócio como uma grande oportunidade. Se nós mudarmos o nosso mindset, se nós, como profissionais que interagem com as organizações, com as indústrias, com um negócio de engenharia civil, uma construtora, prestação de serviços, projetos, olhando este pilar de meio ambiente, consolidando a prática do ESG que vem muito forte, cada vez tomando mais corpo, nós também podemos olhar como uma oportunidade para recursos que venham a ter nesta mudança de mentalidade. Então, profissionais que estão buscando esta mudança, que estão se capacitando a esta mudança, eles estão dentro de uma camada que está preparado para poder
ter um crescimento exponencial casando com a informação que nós estávamos falando anteriormente. Então, muitos desses profissionais estão mudando a mentalidade para poder atender às necessidades atuais e futuras desses novos conceitos, esse novo formato de se pensar na integração do sucesso do negócio. Legal. E mudança de mentalidade com relação a 14.001, essa mudança, né? Sai da atender um compliance. Perfeito. Para justamente buscar performance, buscar o resultado, né? Buscar as oportunidades, né? Acho que esse é o grande mudança de mentalidade que a gente pode falar que a gente encontra no mercado, nas organizações. Claro, estamos falando em organizações que estão buscando isso, né? Não estão fazendo só por fazer, né? Vamos falar de grana, vamos falar de dinheiro. Importante para qualquer parte das organizações, certo? Resultado financeiro. Perfeito. Sejamos justos. Onde que a 14.001 impacta nos resultados financeiros? Bacana. Impacta ou só é custo? Quando a gente fala de impacto financeiro, nós podemos lembrar que nós temos impactos positivos e impactos negativos, né? Legal. Nesse pensamento, eu acredito que a 14.001, conectando com a primeira informação, que ela vem como uma atualização de conceitos mais abrangentes, a gente pode pensar nela como uma oportunidade, ao invés de nós avaliarmos riscos dentro dos nossos processos, oportunizar ou achar as oportunidades referente à redução de desperdícios. Nós podemos olhar o gerenciamento do resíduo como uma oportunidade para melhorar, olhando o viés de que eu tenho uma integração com os meus processos terceiros, ele sai de dentro da organização para uma destinação própria. Nós sabemos dos altos custos que nós temos com esses processos de descarte de resíduos perigosos, de efluentes industriais, independente se tem uma estação de tratamento interna, ainda assim tem um resultante. Nós podemos olhar esses processos terceirizados como oportunidade de revisão e de conseguir fazer uma análise de ganho. Onde que eu posso ter oportunidade me envolvendo com esses processos? E, além disso, a 14.001, como um sistema de gestão, ela traz uma oportunidade de imagem, melhorar a nossa imagem. Instituições financeiras, hoje, mais do que nunca se atualizando, vêm dentro dos seus seguros, dentro dos seus análises de investimento. Olha, eu vou liberar o investimento para essa organização, mas que segurança eu tenho nas práticas? E a gente não está falando só de SA, né? A gente está falando de uma empresa limitada, né? A hora que vai num banco pedir um crédito, né? A gente não está falando de SA, né? O que é normal para os negócios hoje. Vou lá em qualquer banco, vou num FDIC buscar uma grana para o meu fluxo de caixa, um investimento fluxo de caixa, o banco também está olhando isso. Perfeito. A imagem da organização, a imagem do teu negócio, independente de um dono ou mesmo um profissional contratado de mercado que está ali para buscar esse crescimento, olhando essas práticas e a atualização da 14.001/2026, ela vem com uma força de segurança. Segurança financeira, segurança de imagem, segurança de comprometimento com o requisito legal como desempenho, como resultado final. Não como só atender. Não só como um documento para que a gente diga, olha, está aqui a evidência. Justamente que vem casando também com a mudança em que a norma traz, justamente de você não ter uma evidência comprovada, e sim de você ter um texto modificado que não é reter, é disponibilizar. Boa. Então, o disponibilizar traz para a gente muito mais uma explicação, uma análise, um contexto do todo, do que simplesmente mostrar um documento em que a gente vai anotar data, assinatura, quem aprovou, quem não aprovou. Está por trás o resultado integrado à nossa política, aos nossos objetivos e a demonstração do nosso desempenho ambiental das organizações. Legal. E aí eu tenho certeza que são várias as experiências, né? Vou citar algumas aqui de clientes nossos. Vai lá. Cliente, quando a gente começou a 14.000, não sabia que estava gastando lá centenas de milhares de reais com descarte, porque estava sendo descartado de forma errada. Perfeito. E aí conseguimos reduzir valores expressivos, só cuidar um pouquinho melhor do resíduo.
cliente que, através de um sistema de gestão ambiental 14001, conseguiu eliminar passivo ambiental, porque esse afeta também, não é um hard saving, né? Não é o dinheiro lá no fluxo de caixa, mas é o risco de negócio. Com certeza, a Se imagem. você está mandando lá um resíduo para algum lugar indevido, ou mesmo para um lugar devido. Ou mesmo para um lugar devido. Super certinho, tudo ok, tudo dentro do compliance certo, licenciamento, tudo certinho. Mas a gente ainda pode ter um problema, né? Perfeito. Então, tem vários, são os exemplos tangíveis dos benefícios de um sistema de gestão. Eu gostaria de contar uma experiência que eu tive Legal. como consultora. Fui contratada para poder fazer uma análise do sistema como um todo e dos seus requisitos legais, né? A gente sabe que conformidade legal, no item 9, nós precisamos dar uma atenção especial, ele ainda se mantém. Então, fui fazer toda essa avaliação de conformidade legal da organização. E nessa gestão, nesse gerenciamento de resíduos, quando muitas vezes nós contratamos uma empresa para fazer essa destinação correta, para poder gerenciar logística, caçamba, retirada, porque muitas vezes onera para a organização. Sim. Em questão de mão de obra. Eu tenho que ter vários profissionais, eu tenho que implementar um processo, organizar saída, manifesto de transporte, certificado. Eu observei muitas vezes que as empresas que são contratadas, não por falta de profissionais ou de conhecimento das empresas, mas por tornar um processo burocrático e muitas vezes essas não pensavam em oportunidades que se existem de você ter uma destinação adequada de um resíduo muitas vezes de classe 1, e pensando vamos dizer assim, numa forma de uma logística em que este caminhão poderia passar em várias organizações. Então, quando a gente começa, como profissional, a olhar, profissional contratado, tá? Isso junto com o gestor da área, que foi um trabalho maravilhoso que nós fizemos. Ele começou a se envolver com o processo terceirizado. E ele, como gestor, conseguiu identificar várias oportunidades de otimização do processo terceiro. Melhorou, inclusive, o desempenho do fornecedor, do terceiro. Quando a gente se une como multidisciplinaridade, uma pessoa que entende muito de processos, outra que entende muito do negócio, outra que vem com o viés, com técnico, todos os equipamentos para poder fazer essa retirada, essa discussão ela é muito valiosa. Faz com que a gente consiga pensar em conjunto e fora da caixinha, para que a gente consiga pensar em oportunidades que nós temos de ganho, de redução, muitas vezes, desse custo que está dentro de um contrato, mas que a gente consegue acompanhar. Nós vemos alguns conceitos aplicados quando nós trabalhamos muito com qualidade. Então, o sistema de gestão da qualidade, o sistema de gestão da qualidade automotiva, IATF, ele tem esse viés. Opa, desenvolve teu fornecedor, trabalhe junto com ele, cuida com ele. Então, foi próximo. Com este intuito que teve esse desenvolvimento do processo ambiental. E trouxe um grande resultado, né? Que legal. Um grande não só para a empresa, para o fornecedor também. Então, ali foi uma oportunidade de redução de custo significativo, em que a gente conseguiu reduzir de 10% a 20% do custo que estava inserido, e 10% em médio e 20% a longo prazo ali, com esse processo e essa melhoria. Bate lá no fluxo de caixa. Com certeza, com certeza. É um ganho para o negócio. Anualizar esse ganho é um belo e entra na veia no fluxo de caixa na organização. Não é só eu reduzi o risco. Não, você está pagando menos. Isso, perfeito. Ou seja, esse dinheiro que estava provisionado, teoricamente, entra limpo no fluxo de caixa. Então, não é só custo, gestão ambiental, tem muitas e muitas. A gente poderia fazer só um podcast aqui, né, contando histórias. Tenho certeza que você tem diversas, eu posso contribuir, outros colegas, histórias reais, de ganhos reais e ganhos tangíveis. Além dos ganhos também, o soft save, né? Que é a redução de risco. Você comentou aí que eu achei muito interessante essa questão de, vou precisar de dinheiro. Acho que precisa, é só empresa SA, que capital aberto. Não, vou pegar um dinheiro lá com o banco, de novo, para fluxo de caixa. Estou falando tanto de fluxo de caixa porque a gente sabe que a gente está numa situação aí das organizações que fluxo de caixa é rei.
Então, eu vou precisar, o banco está olhando isso. E quando você falou, eu lembrei de uma conversa com um vizinho meu que trabalha numa instituição financeira e num dia lá, eu perguntei, cara, como é que vocês fazem a avaliação, né, para determinar se dá ou não o dinheiro lá para uma empresa? Como é que é feito? A gente olha os dados e tal, mas muito é ir lá olhar, né, olho no olho e ver a empresa. Falei, mas que tópicos? Não, a gente olha a estrutura da empresa e tal, questão de risco. Falei, que tipo de risco? Ah, risco ligado à saúde e segurança, risco ligado ao ambiental. Quando você falou, eu rapidamente lembrei, né? Então, olha, tem esses ganhos indiretos também. Né? Legal. Eu acho que só para a gente fechar, a gente falou onde que dá para ganhar dinheiro, onde que a gente consegue os ganhos. Onde que a gente perde, então? Nessa linha aí, onde que as empresas mais perdem dinheiro hoje sem perceber? Bacana. Quando, Richard, a gente fala ali de... Quando a gente tem a conexão dos processos internos da organização junto com o processo do negócio, nós deixamos de ver os processos como passivos e a gente consegue olhar esse viés ambiental como algo que a gente possa recuperar. Pegando esse gancho que você disse, referente a o que nós temos de desperdício de valor, onde nós temos desperdício? Quando a gente não conecta corretamente os nossos aspectos ambientais aos possíveis impactos. Quando nós Ótimo. deixamos de identificar aspectos que vão estar correlacionados com possíveis riscos desta organização. Vou dar um exemplo. Teve um cliente que nós trabalhamos, tá? Que foi uma situação em que documentalmente estava muito bacana o sistema desenvolvido, atendendo requisitos, trabalhamos com evidências. Quando nós identificamos possíveis comunicação com o órgão ambiental de documentação externa, Uhum. a gente se deparou com 3 TACs, termos de ajustes de conduta. 3. 3. Esses termos de ajuste de conduta, eles são um nível, né, não vou nem dizer autuação, de comunicação com o órgão ambiental muito significativo, muito crítico. E que, com certeza, abala, impacta a imagem da organização. E que não foi abordado dentro do sistema de gestão ambiental. Por até, sigilo, nossa, vamos manter essa informação protegida. Onde essa informação pôde impactá-los? Não foram identificados os aspectos de contaminação de solo e contaminação do lençol freático. E que estava documentalmente vinculado com o termo de ajuste de conduta. Então, era rastreável, entende? Tanto, não estou falando aqui para o auditor, porque um sistema de gestão da organização é da alta direção, é da estratégia da organização. Uhum. Então, os profissionais, eles precisam trabalhar para entender onde estão os principais riscos e poder planejar corretamente essa comunicação com o ambiente, com o órgão ambiental como uma parte interessada. Então, nós precisamos olhar o que podem ser possíveis custos vinculados àquilo que nós não estamos olhando como um aspecto identificado corretamente. E faltou, com certeza, controle para este exemplo. Olha, o que eu não vejo, eu não estou controlando. Foi uma consequência de que teve que remediar algo que não foi visto preventivamente. Com certeza, foi uma situação em que a organização se deparou com ajustes de gestão que tiveram que ser feitas dali para frente, só que com um aprendizado muito significativo. Olha, aquilo que eu protejo, muitas vezes pode ser para mim algo que eu vou ter que pagar lá na frente como que eu não controlei, que eu não planejei, que eu não identifiquei corretamente. Legal. Fiz lembrar outra história. A gente vai conversando, vai lembrando de histórias, né? Novamente, a gente traz histórias aqui que a gente acaba vendo no mercado. Uma empresa comprou um terreno, viu uma oportunidade no terreno. Opa, vou comprar. Uhum. Então, estava lá Muito disponível, comum. foi lá e comprou o terreno. Legal, feliz pra caramba, conseguiu. Tinha mais gente olhando o terreno, conseguiu, comprou, adquiriu o terreno. Legal, foram avaliar essa questão de solo contaminado. E agora? Então, e um sistema de gestão minimamente estabelecido, não vou dizer que garantiria, que pegaria esse problema, mas poderia, vamos fazer uma análise primeiro, como é que está isso, para saber onde a gente está botando o pé.
Agora tá lá, né? O passivo foi comprado, o contrato tava assim, mais ou menos. Você compra e compra tudo, né? Tipo, fica com o passivo também. E a empresa ficou com o passivo, né? Você sabe, Richard, pegando esse gancho que você está explicando, quando nós vemos um sistema de gestão integrado ao negócio, quando nós temos projetos de aumento de unidades fabris, nós temos uma ampliação, essa integração com esses profissionais do meio ambiente correlacionado aos processos, integrado aos processos de compras, de aquisição, vão fazer essa avaliação e vão deixar cada vez mais a organização segura de que essas atitudes, de que desses planos de expansão possam ser feitos de uma maneira com que os pilares sejam integrados dentro de uma sustentabilidade de um negócio, sustentabilidade econômica, dentro de um viés de segurança ambiental, de trabalho, de qualidade de processos e também da circunvizinhança como um todo, como sociedade. Num cenário como esse, é muito fácil a gente escutar uma objeção, novamente por uma alta direção, por um dono, dona e tal. Fala assim, Richard, mas aí demora muito, a oportunidade estava na mesa, não tinha tempo. Eu não estou falando que a gente vai atrapalhar. O sistema não está lá para atrapalhar. Se estiver atrapalhando, realmente está errado. Perfeito. Mas numa situação como essa, por exemplo, era simplesmente negociar uma cláusula no contrato. Perfeito. Era uma cláusula simples que podia ser negociada. Olha, peraí, vamos botar uma cláusula aqui que o passivo é teu e eu compro só daqui para frente, você que tem que, se aparecer alguma coisa. Era uma cláusula no contrato. Ok, poderia... atrapalhar o negócio, tudo bem, mas aí no mínimo nós teríamos, a empresa, né, teria uma decisão tipo assim, ok, bota ou não bota a cláusula? Uma análise de risco jurídica. Vou ou não vou, pode ser que tenha, mas eu vou encarar. Assim entrou no escuro, né? Muito bem. Bacana. Vamos dar um resumo do que mudou? Mas antes, fica aqui novamente o convite, antes da Juliana falar para nós sobre as mudanças. Clica aqui se você não clicou ainda no curtir. Compartilha também, gente. Compartilhar, a gente ganha mais notoriedade aí, tá bom? Compartilha o material aí com o colega da área. Lembra também de seguir a gente aqui no YouTube, lá no Instagram e no LinkedIn para ficar atento às novidades. Tem 9001 vindo aí, IATF, CEP e outras tantas novidades. Quer saber dessas novidades? Só se inscrever aqui no YouTube, LinkedIn e no Instagram. Juliana, resume para nós aí. O que você viu de mudança, então, na nova ISO 14001? Bem, o que eu vi de mudança, em primeiro lugar, foi essa visão integrada ao processo de negócio. Anteriormente já existia uma intenção, hoje está formalizado esse equilíbrio sustentável, essas mudanças climáticas, esta conexão da estratégia para o desdobramento dos processos. Legal. Então, de uma maneira... Se a gente fosse ponto a ponto, você consegue trazer para a gente claro, claro. Sessão 4, então, 5, de uma forma então, mais genérica? No contexto, a gente vê essa percepção. Legal. Nós vemos ali no requisito de liderança, então, esse reforço ainda. Uhum. Olhamos a principal mudança ali no 6, que é o planejamento. Boa. Deixa de ser um item que estava dentro do 6.1.1, riscos e oportunidades. Ganha um requisito ali específico, né? Ele já abrangia, mas teve uma reescrita, uma preocupação de riscos e oportunidades, garantindo o viés da oportunidade. Show, né? Quando não é só uma mudança de um texto de um lugar para o outro, né? Ou seja, quando o item ganha uma etinização, perfeito, um númerozinho lá dentro da norma, né? Basicamente é para dar esse destaque. Perfeito. É para dizer assim, ele existe em importância. Posterior, nós temos a planejamento de mudanças, em que ele vem para reforçar ainda mais no item 6 de planejamento. Ele conecta com novo, objetivos. Né? Isso, esse é um item totalmente novo. Ele já puxava uma intenção no 8.1 em mudanças, lá, né? Escondidinho, tímido, mas agora ele veio como um reforço dos objetivos. Então, no 6.2, a gente fala sobre objetivos, fala sobre planejamento de mudanças e está conectado ali com a tomada de decisão, a tomada de ação do negócio. Deveria ser 6.3, concorda?
Ficou dentro do 6.2, na minha opinião, Ficou ficou dentro do estranho. 6.2, Ficou estranho dentro dos objetivos, para mim... Mas sabe, Richard, eu sentia tanta necessidade de planejamento de Sim, mudanças oficializado para isso é ele não verdade. ficar algo assim Não importa onde ele está, subentendido. mas ele está lá. Ele está lá e ele vem para reforçar todo um trabalho desses profissionais que ainda assim integram hoje cada vez mais a estratégia do negócio. Voltando ali à parte do ponto 7, a gente fala ali sobre comunicação, processos terceiros, que acaba vinculando a essa necessidade de olhar também para os processos que eu posso influenciar, que eu posso controlar. Então, eu estou cada vez mais reforçando esse conceito. Olho muito a questão a perspectiva do ciclo de vida do produto. Legal. Quando a gente vai falar do 8.1, quando a gente está falando nas operações, a gente não E vai... lá no escopo já, né? No É escopo legal. ele teve Ele traz termos e definições, também teve uma mudança ali significativa desse conceito reforçando. Voltando no 4 lá, achei bem legal lá no item 4.3, que fala do escopo. Na hora que a gente define o escopo, isso é legal, você vai definir... Escopo é limites, né? Você vai definir os limites do teu sistema de gestão. Ok, olha lá, contexto externo, contexto interno, olha as partes interessadas, olha para o teu negócio, olha o ciclo de vida do produto e o teu poder de influência. Perfeito. Essa mudança no 4.3 eu achei legal também, bacana, né? E ele se repete em vários momentos da norma. Quando a gente fala assim, o ciclo de vida do produto é do berço vamos dizer assim, a morte, né? O termo pesado, mas esse o significado, né? Do berço ao túmulo, né? Isso aí, do berço ao túmulo. Mas este túmulo, existe quando nós estamos como organização produzindo algo tangível, algo factível na nossa mão, e mesmo um serviço que está sendo prestado como um todo, porque a 14 ela é abrangente para vários negócios, nós olhamos aquele impacto das nossas decisões, aquele impacto do nosso produto para o futuro. É uma perspectiva do ciclo de vida. Então, eu também estou planejando o meu futuro para com aquilo que eu estou deixando para o meio, para as organizações, para a circunvizinhança, para aquilo que eu projeto, pegando lá o teu exemplo que você disse do dono, né? O quanto de visão ele tinha. Para quê? Para gerações futuras. A perspectiva do ciclo de vida do produto, ele traz isso. Ele traz, eu estou elaborando, eu estou projetando, eu estou fazendo nascer algo que vai se conectar no futuro em algo que eu preciso acompanhar até o túmulo. Legal. Então, essa visão do 8.1 e reforçando em vários itens da norma também, o ciclo de vida do produto. Posterior, nós temos lá Vamos voltar no 7.5. Perfeito. 7.5 sai o reter para tornar disponível, você comentou antes. Informação documentada, né? Isso, disponível e não mais retido, né? Isso. Nós deixamos de ter ainda assim uma evidência disponível, certo. né? Ainda assim nós vamos trabalhar muito com evidências e registros, mas nós deixamos de olhar ele como algo que, ok, no meu checklist cumpriu. Isso, né? Achei o papel. Achei o papel, tá aqui, para nós analisarmos de que forma ele representa um resultado. Isso. Né? Então, ele disponibiliza o quê? Ele conecta com o desempenho. Ele traz muito mais um viés de estamos olhando o todo do que necessariamente uma parte documentada. Então, é vamos dizer assim, o grande zoom, a grande importância dessa informação documentada como disponibilizada para as partes, para o todo e conectado aos processos, né? Essa mudança é muito fácil ela passar despercebida, mas ela tem um impacto legal. Com certeza. Então, vamos lá, não é mais ter só o papel, o check, né? Achei o papel, check. Achei o documento, check. Ok, tá dando resultado esse bendito dessa informação documentada? Conecta ao risco, ela está disponível e acessível para quem de direito é. Então é muito mais rico do que, ok, reter-se o documento, manter-se, então tá aqui o documento. É muito mais rico que isso. Esse é um ponto que eu quero dar um destaque do 7.5, que passa despercebido, mas tem muita riqueza ali. Perfeito. 8.1, a parte de fornecedores, ciclo de vida. Ciclo de vida, detalhou um pouquinho mais ali também, não detalhou? Sim. Ficou melhor? Sempre gerava uma dúvida, o pessoal, não, mas aqui é só os terceiros. Agora fica claro ali que eu tenho que olhar o ciclo de vida, olhar toda a cadeia.
Perfeito. Isso Muito aí. bem. E quando a gente vai entrar no processo de avaliação, que Lá no 9, nós estamos falando do item 9 desta norma, né? Nós estamos conectando tirando o programa de auditoria, abrindo um pouco mais, trazendo um pouco mais de informações ao programa de auditoria, como Legal. pré-requisitos ali, para que eu tenha um programa. Eu até usei, vou parafrasear um colega meu, que eu admiro demais, que nós, na gestão de projetos, nós trabalhamos programa como algo que é mais de um, né? Então, programa de projetos, mais de um projeto. Programa de auditoria, mais de uma auditoria. E a gente começa a olhar também aquilo que os nossos clientes trazem como necessidades ou como partes interessadas Boa. trazem e outros requisitos, outras necessidades de verificar. A indústria automotiva está vindo com alguns requisitos de atualização ao ISD, auditorias ISD nas organizações. Bastante. Então, essas atualizações para nós, como profissionais do sistema de gestão integrado, é importante para que a gente veja como um todo, entra neste item reformulado da nova versão da 14.001/2026, que nós olhemos esse programa de auditoria com um viés integrado também. Então, não basta só, já tinha antes como programa, mas agora vem reforçar a integração maior com outras auditorias que venham a ter na nossa organização como um todo, necessidades, né? Legal. Tá. Ela vai falar da necessidade de estabelecer um objetivo para o programa, né? Que você está comentando Perfeito. aí. Então, o que você está auditando, né? A ideia é que não seja auditar por auditar, né? Que realmente tenha um objetivo aí, conectando com o que você falou muito bem, partes interessadas, objetivos organizacionais. Então, que a auditoria realmente contribua para o resultado da organização. Tinha um grande mestre que comentava, eu gostava da frase que ele falava, que o programa de auditoria é como se fossem as cordinhas de um bonequinho fantoche, né? Então, aqui em cima a autodireção com a estratégia, o bonequinho seria a organização, né? E o que conecta, né? Que dá aquele impulso, né? É o programa de auditoria que vai tirando, né, o sistema de gestão da zona de conforto, né? Vamos lá, vamos para cá, agora vamos para cá. O programa de auditoria que vai dando esse empurrãozinho, né? E eu vejo muito a auditoria como uma oportunidade de melhoria. Com certeza. Não só um processo documental, sistemático, de integração de critérios e conformidades, mas eu vejo ela como um impulsionador de oportunidades dentro da organização. Show. Em que tanto uma equipe interna quanto externa consegue trazer visões diferentes para aquele processo em que no dia a dia a gente está convivendo com ele e muitas vezes a gente não vê dentro da organização. Aproveito o gancho aqui para falar dos nossos treinamentos, tanto de formação de requisitos da 14.001, como também os treinamentos de formação de auditores, né? Tanto auditor interno, quanto treinamento de formação de auditores líderes, né? Para justamente você ter uma equipe competente na sua organização, ou até mesmo para auditar fornecedores, né? E ter os melhores resultados. Ainda no 9.2, ele detalha um pouquinho mais sobre o que deve ter, né, de informação documentada lá, o programa, né? Ele dá um detalhe mais, né, para deixar um pouco mais robusto, certo? Perfeito. Quando a gente fala das auditorias, o objetivo, quando a gente fala justamente daquilo que a gente vai registrar como constatação, a busca desse atendimento aos objetivos, muitas vezes a gente está numa auditoria de revisitar as ações que foram planejadas, né, de follow-up, ou às vezes a gente está numa auditoria de ESG, ou às vezes a gente está numa auditoria de sistema de gestão interno mesmo, ambiental. Então, esses objetivos, eles precisam estar integrados ao objetivo do programa. Né? Então, e trazendo para uma parte também. prática. E o da organização, com certeza, como uma estratégia de verificação. Legal. 9.3, alta direção. 9.3, alta direção, análise crítica. Nós tínhamos entradas e saídas na 14.001/2015. Hoje nós temos itemizações específicas, né? Onde nós olhamos entradas da análise crítica da alta direção no 9.3.2 e nós temos o 9.3.3 como resultado.
resultados. É uma na palavra. sutileza desses resultados, quando a gente fala assim, antigamente eram saídas, né? Isso. Ok, nós temos saídas em muitas das nossas reuniões, mas e os resultados? Conseguimos atender estes resultados planejados e diversos ciclos em que nós estamos mantendo uma análise crítica como um todo dessa gestão estratégica. Então, assim como, aqui é a opinião minha, tá, Richard? Claro. Assim como eu não gosto de chamar o sistema de gestão da qualidade, porque Isso, ele é um pronome sistema de possessivo. gestão estratégico da organização. O sistema de gestão ambiental, ele é um sistema de gestão estratégico para a organização, com um viés olhando do todo e integrando esse pilar ambiental também para o sucesso do negócio. A análise crítica, quando ela muda o nome, o conceito da palavra, a gente está olhando o resultado que ela pretende, conectado com o desempenho da organização como um todo. Resultado, né? Pode ser uma decisão, o resultado pode ser uma conclusão, o resultado pode ser uma ação, é muito mais abrangente, né? Muito mais abrangente do que saídas. Só não pode ter aquela saída de análise crítica escrito assim, né? Sem considerações, sem Né? Que desespero, né? Quando a gente pega essa auditoria, né? Análise crítica, uma vez por ano. Aí, sei lá, tá lá um relatório. Aí no final tá assim, sem necessidade de saídas. Pô, você trabalhou um ano, aconteceu 1 milhão de coisas e nada? Não, né? Você tem que ter uma saída decente alinhado com tuas necessidades, expectativas, objetivos, assim por diante. Perfeito. Né? Eu acredito que até isso que a 14.001/2026 ela traz uma conexão ao desempenho. Então, a gente conecta diretamente política, objetivos, saídas e resultados com a estratégia integrada aos processos do negócio. Indo para o 10, que a gente comentou, eu percebo uma sutileza nessa mudança em que anteriormente, na versão 2015, a melhoria contínua estava abaixo da não conformidades e ações corretivas. Verdade. Né? Hoje, a 14.001/2026 tirou o 10.1, que era generalidades, e trouxe melhoria contínua para cima de não conformidades e ações corretivas. Ou seja, o 10.1 hoje é melhoria contínua. E posterior, depois dele, vindo por consequências, não conformidades e ações corretivas. É uma sutileza, mas é importante essa reestruturação, em que eu dou mais peso. Eu coloco a melhoria contínua em primeiro lugar. E, por consequência, aquilo que eu não consegui atender, eu vou ter uma não conformidade, eu vou ter uma reestruturação, uma revisão e vou tomar as minhas ações corretivas. Então, muito importante ações corretivas, mas muito mais peso para a melhoria contínua da organização. Tá em primeiro. Que legal. Nunca tinha pensado nesse ponto de vista, ou seja, primeiro, melhoria. Então, tava lá, é o último, né? Tipo, agora vai lá e melhora. Agora, o que sobrar, vamos olhar como oportunidade e programa de melhoria. Não, ao contrário. Vamos trazer ela com um peso maior. Inclusive, as não conformidades trazem para a gente essa revisitação, algumas melhorias a serem aplicadas também. Muito bem. Meus queridos, fica o convite aqui também, você vai encontrar aqui no nosso YouTube, o webinar, onde a gente fala de uma forma um pouco mais detalhada, então, sobre as mudanças. E claro, se você quiser saber no detalhe, todos os nosso portfólio de treinamentos lá de requisitos da 14.001. Juliana, empresas já certificadas, já sou certificado e tal, vão sofrer ou terão uma adaptação rápida? Como é que você acha que vai ser esse processo aí? Olha, na minha percepção como profissional do sistema de gestão, tanto ambiental quanto sistemas integrados, depende de como a organização está estruturada, eu vejo que a maturidade da organização e dos sistemas para esta revisão, para as empresas que já tenham um viés de integrar o sistema de gestão ambiental ao negócio, vai ter uma facilidade muito grande. Então, o que é importante para quando a gente vê uma empresa que tem já uma certificação? Nós entrarmos, entendermos, interpretarmos. Se nós formos observar de uma maneira geral, Richard, a revisão, a escrita, a quantidade de palavras e revisões não se alteraram tanto.
tá? Mas quando a gente for olhar os significados destas palavras, Verdade. a amplitude do todo e dessas revisões, a gente começa como profissional que aplica o sistema de gestão, que implementa nas organizações, olhar de uma maneira diferente. Isso. E a alta gestão, a estratégia do negócio também, começa a olhar de uma maneira diferente. Então, para as empresas que estão tendo uma atualização, não vai ser algo complexo. Como foi a mas versão antiga para 2015? Foi meu Perfeito. Deus. Meu Deus, e aí como é que Mudou eu um monte de coisa. O que conecto? é esse Olha, negócio de riscos? agora tem uma estrutura conectada com outras, e agora o que eu faço? Mas assim, Não temos isso agora. não temos, mas nós temos que dar a devida importância quando ela trabalha alguns conceitos mais amplos. Então, a empresa que já tem uma mentalidade de ter estas práticas ambientais, de ter isso integrado aos processos da organização, ao negócio da empresa, não vai ter dificuldade. Legal. Vai conseguir dizer, poxa, mas isso aqui, nossa, mas trabalhar o ciclo de vida com uma perspectiva futura, trabalhar programas de auditoria, olhando objetivos integrados. Não é mais reter informação, é disponível. É disponibilizar, não é olhar o sistema de gestão como documental, como requisito e atendimento à evidência de requisito. É olhar a amplitude do negócio integrado aos processos, vai ter muita facilidade. Legal. Né? Então, é minha percepção como profissional desta área. Claro, mudanças, elas vêm como oportunidades. Isso não impede uma organização que está trabalhando nessa maturidade de poder revisitar os seus processos, de poder analisar de uma maneira diferente. Poxa, como você falou agora, nossa, eu não tinha pensado dessa maneira, né? Acompanhar as mudanças, os profissionais que estão há anos com essa experiência, com várias revisões, o webinar, o podcast, discussões, trazer ferramentas e tecnologias para também agregar as suas competências, para agregar a sua forma de conhecer o todo. É muito importante trabalhar nessa competência com os treinamentos que você mesmo citou, né? A Plexus tem um portfólio imenso de treinamentos para trabalhar essa capacitação e agora cada vez mais atualizado com a 14.001/2026, com novas apostilas, com novas informações, com exemplos práticos. Todos os instrutores trabalham com esses exemplos práticos de como fazer. Essa metodologia da Plexus traz muitas dessas aplicações. Então, isso é muito bacana para que a gente consiga ver, consiga se aprofundar. Então, eu acredito que mesmo uma empresa menor e que tenha 14.001/2015, numa versão mais documental, mais controle de processos, mais evidências ali no que tange algo menos estruturado com a estratégia da organização, vai poder se adaptar sim, vai poder ter essa busca, mas buscando essas competências também de profissionais que possam agregar a essa maturidade e o desempenho, melhorar o desempenho da organização no viés ambiental. Muito bom. Engatando nas suas ótimas palavras, quer dar um conselho para quem está ouvindo a gente agora? Se fosse para dar um conselho, qual que seria? Se eu fosse para dar um conselho... Ou já dando Ótima um conselho, pergunta, né? já dando um conselho. E de graça. Eu vejo assim, um conselho buscando... A 14.001/2026, ela busca essa amplitude. Ela busca esse pensamento integrado, esse equilíbrio sustentável do negócio junto com as boas práticas ambientais do mercado. Olhando para os profissionais em suas competências, é a busca de desenvolver um mindset, mudar a sua forma de ver essas conexões. Eu tive uma conversa com uma pessoa muito especial que faz parte do desenvolvimento da minha carreira, hoje cada vez mais, e esse profissional me disse o seguinte: as áreas do sistema de gestão ambiental, as áreas técnicas, seja segurança do trabalho, seja meio ambiente, que muitas vezes vem como requisito legal obrigatório, elas têm que ser vistas como integrantes do negócio, elas não podem ser separadas, nem mais importantes, nem deixadas de lado.
Os profissionais, a alta gestão, os grandes executivos, eles já estão desenvolvendo esse crescimento exponencial da organização. Olhar o sistema de gestão ambiental como oportunidade é algo que traz reforço à carreira. E quem está na base e que futuramente vão ser estes profissionais que vão estar desempenhando diretrizes e estratégias, eles estão hoje participando de uma mudança de mentalidade. Então, a busca da competência, a busca da conscientização, da escolaridade contínua, de você se aperfeiçoar, de você entender e ter mentores que possam trabalhar e também abrir muitas vezes a mente. E eu não estou falando isso de idade, tá? Eu estou falando muitas vezes pessoas que a gente encontra já com idade, vamos dizer assim, não, quero me aposentar, não quero mais. Estão mudando o seu mindset. Isso. Por quê? Porque um dia eles vão ser empresários, porque um dia eles vão estar ensinando crianças, porque um dia eles vão estar ensinando o todo. E não tem mais como você separar aquilo que é o todo das organizações vinculados e integrados à sociedade, à circunvizinhança, ao meio ambiente. Legal. Então, é uma mudança, é um crescimento exponencial, não só do negócio, mas da pessoa. Então, é esse o conselho que eu deixo e a busca contínua desse desenvolvimento que se é uma coisa que ninguém tira da gente. Legal, mudança de É o mindset, nosso né? conhecimento. Fez lembrar do livro da Carol Druck. Perfeito. Mindset fixo e mindset de desenvolvimento. Perfeito. E nas suas ótimas palavras também me fez lembrar de outro grande autor que eu gosto bastante, que é Kevin Kelly. Ele fala no livro Inevitável, um ótimo livro, fala sobre 12 forças que mudarão o mundo e tal, um livro sobre tecnologia. Ele comenta bem no começo que no mundo atual, no mundo da informação, na era da informação, onde informação é poder, nós somos e seremos eternos aprendizes, né? O conhecimento que você tem hoje, amanhã já está obsoleto, né? Nessa linha, meus queridos, lembrar então que a Interaction tem um portfólio completo para ajudá-los, treinamentos, consultorias, auditorias, palestras, webinários, são mais de 250 produtos que nós temos no nosso portfólio, 14.001 e outros tantos. Se você chegou até aqui e você já entendeu que não é só uma nova versão, realmente é uma mudança de nível, uma mudança de mindset, como a Juliana trouxe para a gente. Juliana, muito obrigado por você estar aqui com a gente nesse dia de hoje. Eu que agradeço, Richard. Você sabe que você é um dos profissionais que eu admiro muito, fez parte da minha carreira. Assisti muitos treinamentos, você sendo instrutor, então eu venho agradecer imensamente a oportunidade de estar ao seu lado também, e agradecer a todos que estão nos assistindo, que vão poder estar junto com a gente nesse desenvolvimento e nessa mudança de olhar para o todo. Muito obrigada. Legal. Comente aqui embaixo o que você achou dessas alterações. Comente também se você quiser um novo assunto para a gente abordar no nosso podcast. Só você chegar aqui embaixo e comentar. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado, Juliana. Obrigada, Richard. Tchau, tchau.